Olá meninas, estamos chegando hoje então para mais um encontro e mais uma dica para a gente fazer o nosso tricôzinho. Hoje eu vou tentar demonstrar para vocês como a gente faz para calcular os números de pontos que você precisa para fazer a sua peça de tricô. Você encontra em revistas, às vezes tem algumas receitas que você encontra na internet, o número de pontos que você vai utilizar para fazer aquela peça que está sendo demonstrada ou que está sendo mostrada. Eu às vezes utilizo, mas eu sempre gosto de fazer o cálculo dos pontos utilizando o meu tricô que eu faço, porque dá muita diferença de tricô quando você usa agulhas diferentes, ou até a forma que você tricota fica mais apertadinho, mais solto, e pequenas diferenças aparecem no resultado final do trabalho. Eu tricotei aqui, por exemplo, com uma agulha 8, essa minha amostrinha. Se eu tivesse feito ela com a 9 ou com a 10, eu ia ter diferença na quantidade de centímetros dessa minha amostra. Então, como eu quero uma blusinha justinha, um pontinho mais firmezinho, porque eu quero que ela fique bem sequinha, eu vou tricotar uma amostra com a agulha que eu vou trabalhar. E o meu ponto, a tensão do meu ponto, a soltura da linha no meu trabalho é diferente de outras pessoas. Às vezes é igual, às vezes é diferente. A menina que trabalha comigo, que faz tricô comigo, ela tem um ponto muito mais justinho que o meu. Então, quando eu uso uma agulha 8, ela sempre usa agulha 9. Por quê? Porque são diferentes tensões de ponto. Então, você vai ter diferentes tamanhos. Por isso que eu acho muito importante que você faça uma amostra da lã que você vai tecer, da linha que você vai utilizar, com a agulha que você vai trabalhar e com o ponto que você vai utilizar, para que quando você termine essa peça, ela tenha ficado no tamanho que você precisa. Então, eu adiantei aqui o nosso trabalhinho para a gente não ficar muito tempo demonstrando. Eu fiz uma amostra com o ponto, esse aqui eu usei o fio urbano, que é um fio mais grossinho para vocês visualizarem. Trabalhei com a agulha 8, tá? Ele ficou bem firmezinho, tá? Mas a ideia que eu quero do trabalho é essa. Então, aqui eu tenho o trabalho que eu vou fazer. Deixa eu deixar essa agulha que eu não vou usar. Como é que eu faço para calcular? Bom, vamos por partes. São 15 pontos que eu teci aqui. Então, eu vou anotar no meu papel que eu anotei 15 pontos, certo? Esses 15 pontos eu vou medir quantos centímetros eu obtive tecendo esse pedacinho aqui. Então, se você medir aqui o seu trabalho, eu estou medindo o meu, eu tenho exatamente 13 centímetros. Então, meus 15 pontos correspondem a 13 centímetros. Bem rascunho, mas é sempre assim que eu faço. Então, se eu preciso fazer uma peça para mim, que eu geralmente faço num tamanho médio, e eu vou medir o meu quadril para saber qual é o tamanho da peça que eu preciso, qual é a quantidade de pontos que eu preciso. Eu nunca meço justo, apertadinho, eu sempre deixo uma folguinha para que o trabalho fique bem certinho. Então, o meu trabalho normal, caidinho, eu vou precisar de um quadril de 100 centímetros, tá? Esta é a medida para fazer a minha blusa. Então, o que eu preciso saber? Quantos pontos eu preciso para obter 100 centímetros? Isso é matemática, é a regra de 3 básica. O que a gente faz? A gente multiplica 15 pontos por 100 centímetros e divide por 13 para saber exatamente a quantidade de pontos que eu vou precisar para a peça. Eu vou pegar a minha calculadora aqui, eu tive que improvisar, porque eu não tenho calculadora em casa. Então, vamos à nossa regra de 3 para calcular a quantidade de pontos que eu vou precisar para a minha peça. Então, eu vou pegar 15 pontos vezes os 100 centímetros, 15 vezes 100 centímetros. Eu tenho o número de pontos e vou dividir pelos centímetros que essa amostra me deu. Divido isso, divido por 13. Eu tenho, então, 115,38, ou seja, sempre arredondando, 116 pontos. Então, eu precisaria de 116 pontos para fazer a minha peça. Como isso é uma circunferência total, eu vou precisar dividir isso por 2. Então, eu vou ter aqui 50
58 pontos. Divido por 2, 58 pontos. Por que que eu divido por 2? Porque eu vou fazer uma frente e uma costa. São duas peças, frente e costas. Entenderam, meninos? Essa é a regra para se fazer o cálculo. Eu tenho uma amostra de 15 pontos que corresponde a 13 centímetros. Eu preciso saber quantos pontos eu preciso para fazer um quadril de 100 centímetros. Eu calculei por regra de 3, eu cheguei a 116 pontos, que é o total do meu quadril. Divido por 2, porque eu vou fazer costas e frente separadas. Eu tenho 58 pontos para a frente e 58 pontos para as costas. O que mais eu preciso fazer aqui? Eu vou acrescentar mais 2 pontos de borda em cada uma das peças, porque a gente sempre trabalha com pontos de borda, que é a costura. Então, eu vou precisar de 60 pontos para a frente e 60 pontos para as costas. Este é o cálculo que eu utilizo para a gente calcular uma peça de tricô com a linha e com a agulha que eu vou utilizar no meu trabalho. Certamente, se você usar uma linha mais fina e uma agulha mais fina, você vai precisar de muito mais pontos. E aqui é tudo meio por lógica. Esse tamanho neste fio urbano, que é um fio mais grossinho, tecido numa agulha 8, isso é mais ou menos para um tamanho médio, certinho. Se eu quero um pouco mais solto, o que que eu faço? Eu acrescento alguns pontos a mais. 4, 6 pontos a mais, 8 pontos a mais, dependendo o quanto maior eu quero que fique esta peça. E o mesmo esquema você vai fazer para as mangas. Você vai medir a sua manguinha, sempre com uma folga. Eu gosto de deixar a manga sempre com um pouquinho mais de folga, porque depois ela sempre ajusta. Então, mais ou menos, eu gosto, tipo assim, 21 centímetros. Ó, eu tenho uma folguinha, calculo uma manga de 21 centímetros, para que ela não fique colada no corpo. Então, nós vamos para a mesma regra. Se eu tenho 15 pontos, eu tenho 13 centímetros. Quantos pontos eu preciso para conseguir 21 centímetros? É a mesma regra de 3. A gente vai multiplicar o número de pontos pelos centímetros e dividir por 13, que é os centímetros que deram na minha amostra, para saber quantos eu preciso. Então, vamos lá. São 15 vezes 21. Opa, perdão, erramos. 15 vezes 21. 315 pontos divido pelos centímetros que eu tenho na minha amostra. São 24 pontos que eu preciso. 24,2, como tá 0,2, não preciso aumentar. Mas se eu quiser, eu já aumento. Aumento um pouquinho mais, porque deu um pouco mais de 24. Então, é 25. 25 pontos eu precisaria para as minhas mangas. Como a gente não pode esquecer que nós precisamos do ponto de borda, eu sempre acrescento mais 2. Aí tem a superstição, eu não gosto de trabalhar com número ímpar, então eu automaticamente passo para 26, aumento um ponto a mais, tá? E mais 2 pontos de borda, eu vou ter então uma manga com 28 pontos. Esse é o meu início de trabalho para uma peça que não tem aumentos, é uma blusa bem padrão, certinha, sem ficar muito folgada. E aí, você vai decidir, se você quer mais folgada, você vai colocar mais pontos. Se você quer um pouquinho mais justinho, você diminui. Quando os fios são mais grossos, tipo esse urbano, você vai diminuir poucos pontos. Você vai diminuir 2, 4 pontos, vai aumentar 2, 4, máximo 6 pontos. Se você trabalha com uma agulha bem mais fina, é óbvio que a quantidade de pontos que você vai diminuir é bem maior e que você vai aumentar também. Porque você precisa ter muito mais pontos para corresponder àquela quantidade de centímetros. Mas a regra de 3, para calcular o tamanho da peça que eu preciso, não tem erro, ela sempre dá certinho. Mas o importante é que você faça a sua amostra com o fio que você vai utilizar, com a agulha que você vai trabalhar e com o ponto que você pretende fazer. Porque você faz esse ponto musgo e depois você faz um ponto mais trabalhado, tipo uma trança, um detalhe, você vai ter um encolhimento do seu trabalho e vai reduzir a sua peça.
Então, mais adiante, com o tempo, com as demonstrações, eu vou lhe dando dicas de como você faz trabalhos quando você quer acrescentar no meio do seu trabalho, no seu ponto liso, uma trança ou duas, o quanto isso representa no seu trabalho, o quanto você precisa aumentar um pouco o seu trabalho para que ele não fique apertadinho. Mas o básico é esse, para quem está iniciando, para quem quer ter uma ideia de como calcular a sua peça, o básico é isso: a amostra, fio e agulha que você vai trabalhar, ponto que você deseja fazer. E vai por medidas. É sempre por regra de 3. E não tem erro. Você vai nessa base de trabalho e você calcula, faz as divisões, faz as multiplicações, as divisões, arredonda sempre para mais. Eu sempre arredondo, mesmo que der 0,1, deu 25,1 é 26 pontos. Gosto sempre de trabalhar com números pares. Fica mais fácil para dividir o trabalho, por exemplo, se você tem que fazer uma gola ou vai dividir o trabalho, você trabalhando com número par fica muito mais simples, muito mais prático de trabalhar. E não tem erro, meninas, o cálculo é mais ou menos isso. Tentem aí com essas peças, façam uma amostra, façam um cálculo e tentem ver como vocês conseguem facilmente calcular o número de pontos que vocês precisam para realizar sua peça. Então, hoje, a nossa dica é essa, meninas. Vamos para nosso tricô básico. Continuamos ainda trancados em casa com essa pandemia. Ai, a gente tem que fazer um tricô para manter a cabeça bem cheinha. E tem muita coisa que a gente pode fazer cheia de ideias. Então, vamos lá, meninas. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Não esqueçam de se inscrever, de ativar os sininhos para vocês não perderem nenhuma das dicas que a gente posta. Por hoje é isso e a gente se encontra num próximo vídeo para mais uma dica e mais uma informaçãozinha. Um beijo para todas, se cuidem!